Sejam todos muito bem-vindos. Peraí. Discord. Aê, pronto. Pessoal, tá fazendo um teste aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Vamos ver se tá funcionando tudo aí. Som e imagem funcionando para vocês. Som está baixo, de novo. Rapaz, o som aqui pra mim ele tá estourando. Se eu aumentar mais, vai estourar. Solta o som. Tá muito baixo o som? Então eu vou tentar aumentar ele aqui, mas pra mim, tá? Vamos ver aqui. Espera aí. Vou tentar ver se tá bom aí agora. Melhorou? Ou vai estourar? Se mexer aqui muito, vai estourar. Melhorou aí? Tá normal? Tá bom? Aqui tá bom. Som ok, tá baixo. Tá show! Então tá bom. Então se tá normal, então melhorou. Então pronto. Quem tiver baixo ainda, agora tem que subir a sua caixa de som aí. Bom, pessoal, eu não vou enrolar aqui hoje. Vocês estão vendo aqui, ó. Hoje a nossa apostila tá grossa. Então não vou enrolar porque tem muita coisa para falar. Bom, a gente está indo para a terceira aula do treinamento gratuito de economia, o jeito mais simples de entender economia. E hoje a gente vai falar do Banco Central, por isso que eu coloquei o titular, né? Siga o mestre, apresentando o Banco Central, e é isso que a gente vai falar. Antes da gente começar, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte. Se você está chegando agora, já dê o seu like, se inscreva no canal, faça seu comentário e mande a sua pergunta aí ao final, que a gente vai responder algumas questões no final. Vou pedir para abrir o grupo lá no final também, tá? Pra gente, lá no BMS, pra gente responder algumas perguntas relativas aí à aula, como a gente está fazendo. E aí, obviamente, as perguntas são restritas aos alunos que estão lá dentro da comunidade. Eu não vou conseguir responder todas, mas depois ao longo do dia a gente vai respondendo, tá? É só um benefício para eles, por eles serem VIP. Simples assim. Tá bom, pessoal? Meu olho tá embaçado aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, fiquei muito feliz que aconteceram duas coisas essa semana. Semana passada e essa semana depois das aulas. Primeira aconteceu de novo. Os dados de mercado que foram saindo estão validando tudo que a gente está falando no treinamento. Quem está acompanhando o treinamento, acompanhando o mercado, acompanhando os dados, está vendo isso. Levanta a mão aí. Verdade ou mentira? Quem notou isso? Saíram CPI, saíram o PPI, né, o PPI, o CPI, enfim, aí o IPC nos Estados Unidos. Hoje saíram pedidos iniciais de seguro-desemprego e tudo corroborando exatamente com o que a gente vem falando. E eu acredito que agora vocês estão começando a conseguir ligar os pontos de maneira mais fácil. Verdade ou mentira? Estão conseguindo sintonizar as coisas de maneira mais fácil aí, pessoal? Estão conseguindo ver? Então, beleza. Show. Aliás, eu comentei uma coisa na aula passada, eu comentei uma coisa na primeira aula e na aula passada, que eu queria trazer para vocês e perguntar para vocês agora. Tá? Lembra que eu falei que uma das técnicas de aprendizagem era mostrar a obra final, depois voltar no início e vir detalhando, exemplificando, que ficava mais fácil de montar o quebra-cabeça? Hoje, vocês vão ver isso claramente. Eu acho que vocês já estão vendo isso acontecer. Mostrei para vocês na primeira aula a obra final da coisa. Ó, é isso aqui que o Banco Central enxerga desse jeito. Agora a gente está detalhando. Hoje, inclusive, eu vou ensinar vocês a como montar um gráfico daquele lá dentro do Fed do jeito que eu expliquei para vocês. E mais outras coisas. Vamos falar um pouquinho de inflação também no final da aula. E principalmente, como é que isso impacta nas minhas análises. Então, hoje, vocês vão ver que a gente está falando a mesma coisa, né? Em teoria, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas não. Eu estou detalhando e aprofundando cada vez mais. Por que para você está soando o mesmo e parece que você já sabe do que eu estou falando? Porque você viu a obra final pronta. Eu estou te ensinando do jeito que a sua mente é preparada para aprender. Completamente diferente do sistema de ensino tradicional. E eu avisei para vocês isso, lembram? Eu tenho formação na área, inclusive, para falar isso. Por quê? Porque quando a gente enxerga a obra final pronta,
depois a gente volta no início e começa a detalhar aquilo, todo o processo fica infinitamente mais fácil e a gente compreende muito melhor. Perceberam isso, pessoal? Para a gente começar, queria dar os parabéns à galera da sala aí essa semana. Essa é efetivamente a primeira semana oficial, onde a gente botou as coisas no lugar, a comunidade toda integrada, a gente alinhou as coisas e voltou para o rumo certo. E aí, cara, os resultados estão sendo astronômicos. Tanto no mercado brasileiro, quanto no mercado americano, quanto no mercado de opções. E eu queria que vocês dissessem aí. Pessoal, e aí? Quem é que está fazendo dinheiro essa semana aí? Hoje, destruíram tudo mais uma vez. O nego pegou 20 e tantos pontos no dólar, pegou não sei quantos pontos no índice, pegou uma caçambada de pontos no S&P, no Nasdaq, em ouro e por aí lá vai. Opções, fizeram um monte de dinheiro em opções de 0 DTE, a gente vai fazer uma aula dessa na comunidade daqui uns dias. E a aula de ontem do BMS. Pessoal, o que vocês acharam da aula de ontem do BMS? Quem participou? Fala aí. Gostaram? Até perdendo a gente ganha. Lembra? Cara, eu só não vou subir uma hashtag dessa aí porque fica muito longa para escrever a hashtag. Olha a quantidade de gente fazendo dinheiro. Mas, cara, lembra da frase? Até perdendo a gente ganha. Viram quando a gente entende e quando a gente consegue saber onde estão as ineficiências de mercado? Como é fácil extrair dinheiro desse mercado, cara? Porque o dinheiro fácil está justamente nas ineficiências de mercado, naquelas falhas da Matrix. Quem aí conseguiu enxergar a falha na Matrix ontem? Tá lá, cara. Só que pouca gente enxerga aquilo. Os institucionais enxergam aquilo um monte. Por isso que os institucionais se beneficiam aos montes desses mercados. Agora, na maioria das vezes, o varejo não consegue enxergar essas coisas. É isso que a gente está atrás, de buscar essas ineficiências de mercado. Buscar essas falhas na estrutura, essas falhas na Matrix. Vocês viram como é assustador, no bom sentido, quando a gente consegue saber, quando a gente consegue localizar essas falhas, essas ineficiências, como o dinheiro vem fácil. Então esquece essa ideia que mercado financeiro é difícil, que mercado financeiro é complicado. Cara, vocês viram ontem, tá? Vocês viram ontem. Enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos começar, papel e caneta na mão, e isso aqui depois vai ser, né, obviamente, essas aulas também estão indo lá para a comunidade, tá, pessoal? Essas aulas estão indo lá na comunidade. As aulas de economia também, tá? Elas estão ficando salvas lá dentro, para quem é da comunidade ficar tendo acesso a isso também, lá por dentro do BMS, beleza? Então, vamos começar. Pessoal, quem lembra aí que eu falei nas últimas duas aulas, eu falei do mandato dos FED ou dos mandatos. O FED tem 2 mandatos propriamente dito, vocês já sabem disso. Então, o objetivo é a política monetária, ou seja, e a gente vai falar disso hoje. O FED coordena a política monetária, anotem isso, que isso é importante para daqui para frente, tá? Anotem isso aí. Então, o FED coordena a política monetária e ele tem um duplo mandato. Esse duplo mandato implica em ter um nível estável de emprego e de preços. Ou seja, taxa de empregabilidade ou mínimo de desemprego e um equilíbrio inflacionário, ou seja, uma contenção inflacionária. E ele tem um terceiro mecanismo, que na verdade é um instrumento, que é a taxa de juros, que ele serve como contrapeso para ficar equilibrando essa balança. Isso aí vocês já entenderam, né? Estou fazendo só uma retrospectiva. A taxa de juros, pessoal, ela é sempre reacionária, tá? Então deixa eu colocar na tela para vocês aqui, pra vocês já começarem a ver isso aí, ó. A taxa de juros, anota esse negócio aí que é importante para daqui a pouco. A taxa de juros, ela é sempre reacionária, tá? Contracíclica. Ou seja, o que quer dizer isso? O FED usa a taxa de juros não como mandato, mas como um instrumento para coordenar essas duas forças que estão lá dentro do mandato, que é o emprego e a inflação. Então a gente tem um duplo mandato com um instrumento que vigora, que controla essas forças. Tá? Tudo que a gente viu até agora é isso que eu estou dizendo aqui. Mas agora a gente vai entrar com um grau de detalhamento maior.
para a gente firmar a convicção, e aí eu quero que vocês olhem para mim aqui, para a gente firmar a convicção de como a máquina econômica funciona e por que que os ciclos ocorrem nesses padrões. Eu vejo um monte de gente falar sobre ciclos de mercado, ciclo, e na verdade, os ciclos, eles partem dessa origem, desse estudo, porque é isso que o principal player de mercado está olhando. Então, pessoal, anotem aí, qual que é o papel central do Banco Central? Estabilizar a economia. Ele é um estabilizador da economia. Tá? Alguém manda o link dessa aula? Principalmente. Vamos lá. A primeira premissa básica, eu quero compartilhar Já quero compartilhar com vocês aqui, ó, para vocês verem o negócio aí, ó. Dá uma olhada nesse link, dá uma olhada nessa curva aí, nesse gráfico aí. A primeira premissa básica de mercado é que a economia, ela não cresce em linha reta, tá? Ela nunca cresce em linha reta. Se vocês forem ver aí, a imagem mostra a gente aí nos primeiros 50 anos do século, né? E depois da Segunda Guerra, os dirigentes do Fed, eles começaram a ver que existia um risco muito alto de ter uma grande depressão, igual foi a de 29, e a partir dos anos 50, o Banco Central inicia um viés muito mais intervencionista na economia. O que quer dizer isso? Ele interrompe, ele interfere muito mais os processos dentro da economia do que vinha fazendo antes. Ele é uma postura muito mais ativa depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente já pode ver por esse gráfico aí. Se vocês pegarem na tela o que eu estou mostrando para vocês, se vocês pegarem aqui, ó, vocês vão ver que até 1950, e esse gráfico é o comparativo relativo do PIB real, tá? De um ano para o outro em crescimento percentual, né? Ou seja, ele é o relativo, a diferença de um ano para o outro em percentual, o relativo, tá? E a gente vai compondo isso ao longo da história. Então, até os anos 50 ali, depois da grande recessão, da grande crise de 29, da grande depressão de 29, depois da Segunda Guerra, o Banco Central começa a intervir muito mais nas políticas monetárias e muito mais na economia de forma geral. E aí o que acontece? O Banco Central se torna contracíclico, ou seja, essa ideia de que ele precisa de uma força para restabelecer as expectativas, e a palavra-chave é expectativa. Anota essa palavra aí, tá? Expectativa. Expectativa. Para suavizar os ciclos. Quem está vendo aí o tempo todo o Banco Central falando sobre a soft landing, uma suavização do pouso, um pouso mais suave para o ciclo econômico e tudo mais. O objetivo final, pessoal, é sempre conter um processo inflacionário. Então, prestaram atenção no gráfico aí? Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. A economia... Deixa eu mudar a tela aqui, pronto. A economia, ela nunca sai dos ciclos sozinha. Dos ciclos não. Ela nunca sai das crises sozinha. Bota uma coisa na cabeça que sempre haverá de haver, sempre precisará haver uma intervenção para que uma economia saia de alguma crise. E aí isso tem tudo a ver com os preços e com o que a gente opera, com o que a gente investe, com todas as decisões que a gente toma. Tá? Beleza. Quando a gente vai falar disso até o final. Quando a gente vai tratar dessas coisas todas, a gente tem 3 aspectos para falar disso. Políticas monetárias, políticas fiscais e políticas cambiais. Nesse ponto até agora, acredito que a coisa já está ficando um pouco mais óbvia para vocês, certo? Mais uma vez, o que a gente vai falar aqui nessa aula agora é apenas do Banco Central, ou seja, o Banco Central trata nesse aspecto que a gente está trazendo aqui da política monetária, certo? Do que trata o equilíbrio
ou a disponibilidade de recursos na economia. Inclusive, ele age fazendo isso também, colocando e tirando recursos da economia, né, com instrumentos terceiros, por exemplo, de títulos e tudo mais, que a gente vai falar em outras aulas, tá? Agora, qual é o principal fator do Banco Central? Ou seja, qual é o principal alvo e foco do Banco Central? Primeira coisa, ele quer manter ou promover o máximo emprego possível. Lembrando que o máximo emprego não é a atividade inteira empregada, não é a economia inteira empregada. Por quê? Porque uma economia inteira empregada implicaria acima de um nível de inflacionário, onde, para eu ter níveis totais de empregabilidade, eu teria que ter recursos infinitos. E a gente já explicou isso lá na primeira aula. Se você não estava aqui na primeira aula, volta lá depois. Exatamente, Will. Crescimento inflacionário. Galera tá prestando atenção, ó. Parabéns, pessoal. É isso aí, lembrando da primeira aula. Para a gente não ter esses processos, os recursos teriam que ser infinitos. Tá? E não é assim o caso. A segunda coisa é uma estabilidade de preços, ou seja, contenção do processo inflacionário. E o terceiro ponto, anote esse negócio aí. Terceiro ponto, o Banco Central quer taxas de juros de longo prazo moderadas. Por quê, pessoal? Porque apesar do Banco Central não decidir a taxa de juro longa, ela decide o Fed Funds, que é a taxa curta, como se fosse a Selic no Brasil, eu falei isso na primeira aula também. Apesar dela não decidir a taxa longa, ela consegue interferir na taxa longa através da curta, mas a taxa longa, do ponto de vista da economia, ela é mais importante do que a taxa de curto prazo. Por quê? Vamos ver se você sabe. Vamos ver se você sabe. Por que a taxa longa é mais... Agora, nesse aspecto, você já viram... Quem já viu a primeira aula já deve ter uma ideia. Por quê? O que interfere a taxa de juros para a economia? Pessoa física e jurídica. Vamos lá. Uma taxa de juro alta impacta nisso aqui na pessoa física e jurídica. Uma taxa de juro baixa impacta nisso aqui na pessoa física e jurídica. A longa é precificada pelo mercado. A curta, decidida pelo Banco Central. Aumento de custos. A maior parte do custo de oportunidade, empréstimos, endividamento, tudo isso, a maior parte desses custos para produtividade econômica, para o aumento da produtividade econômica, eles são tomados a longo prazo. Você vai fazer um empréstimo aí para uma casa, você vai tomar um empréstimo para 30 anos. Você vai tomar um empréstimo para a expansão da sua empresa, você vai tomar um empréstimo para 30 anos. Comprar máquina, 10 anos. Você vai fazer um mero crediário hoje, você vai comprar uma... Tem loja aí que você vai comprar uma geladeira, o cara te financia por 5 anos. Então as taxas, em sua maioria, são de longo prazo. Então o mercado olha para isso. E o Banco Central fica sempre tentando interferir nessa taxa longa, através da taxa curta e de outros mecanismos, para dar esse contrapeso. Ela não decide direto, é o mercado que decide a taxa longa, mas ela interfere por diversos mecanismos. Entenderam essa parte aí, pessoal? Essa parte aí é importante porque quando a gente for falar da inflação lá na frente, a gente vai falar de uma questão da inflação chamada de inércia. Ou inercial. A inércia inflacionária. E vocês vão entender por quê. E aí vocês vão entender o que está acontecendo agora. Tá? Principalmente no Brasil. Pessoal, no mundo... como é que eu vou colocar isso? Qual que é o máximo emprego? Que a gente falou lá na primeira aula. Aquela linha zero. Que é onde fecha o gap. Não é todo mundo empregado. Ali a gente tem uma taxa de desemprego hoje medida de 4,1. Então temos aí 95,9 de empregabilidade plena. Para atingir o pleno, como determinado pelo Banco Central. Tá? A estabilidade de preço, ou seja, a inflação, o Banco Central definiu a 2. Que essa é a métrica. E isso a gente vai ver lá na frente, inclusive tem uma conta, né? Enfim, fórmula de Taylor ou regra de Taylor, a gente vai fazer isso lá na frente,
para definir isso aí, algumas questões dessas, mas vocês vão ver que isso é definido pelo Banco Central com alguns parâmetros e ele dá essa informação para a gente. No mundo ideal, pessoal, o Banco Central, se o Banco Central consegue fechar o gap no mundo ideal, vamos lá, presta atenção aqui. Vocês já conseguem tomar essa decisão. Isso aqui, pessoal, é essencial para mostrar para vocês o que vocês viram essa semana acontecer. E se vocês tivessem ligado os pontos, como uma galera ligou, vocês poderiam ter vendido topos e fundos de mercado aos montes aí e faturado uma grana só com essas variações, com esses dados. Pessoal, levanta a mão aí. Essa semana, com esses dados, semana passada para essa semana, quem acertou com o de mosca aí um tempo todo de alta e baixa, vindo esses dados aí, e a galera ganhando grana, acertando o fiofó da mosca o tempo todo por ver esses dados, por conseguir combinar esses dados? Bota aí no chat. Aos montes. Ah lá, eu. Levanta a mãozinha, eu. O papai aqui. Pois é. Só de aprender a combinar esses dados. Tá? Então, assim, no mundo ideal, se o Banco Central consegue fechar esse gap e manter esse gap sem estourar, sem passar acima do pleno, ele vai manter os níveis de inflação estáveis. Lembra daquilo? Ou seja, se eu não passo a curva para cima, a inflação também não sobe, porque eu tenho um gap maior. Eu mantenho a economia sem ociosidade. Ao mesmo tempo, eu tenho que manter a economia sem ociosidade. Se eu conseguisse manter o nível de emprego naquele pleno exato, não daria inflação e também não teria ociosidade na economia. Ou seja, era o ponto ótimo, seria aquela medida. E com isso, presta atenção, com isso, eu consigo manter as taxas de juros moderadas no longo prazo. Por quê? Porque não tem processo de inflação nem de desemprego. Eu estou com equilíbrio total. Pessoal, vocês entenderam onde é que eu quis chegar? Vocês entenderam por que o Banco Central toma a decisão de subir ou não taxa de juros? Isso vai ser essencial para no final da aula vocês verem o que está acontecendo agora. E o que vai acontecer para as próximas semanas, inclusive. Vocês vão conseguir medir isso finamente, em detalhes. Tá? Pessoal, no final da aula eu falo sobre a questão da semana, tá? Tem gente me perguntando, vai ter o evento de treinamento e tal. O link tá aí no topo do chat, ó. Se vocês quiserem, é só se inscreverem aí. Quem não for aluno, é só se inscrever aí e é de graça o evento. Semana batendo o mercado lá em agosto. Mas no final da aula eu falo isso pra gente não comprometer o correr da aula aqui, tá bom? Mas é só clicar no link aí, entrar pra lá, garantir sua vaga aí que você já entre e é gratuito também o evento, tá? São 3 dias de live e a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu nessas 6 semanas e colocar na prática lá para mostrar para vocês como que a gente aplica isso nas variadas estratégias, com variados instrumentos em variadas áreas do mercado financeiro, para você conseguir fazer o que esses caras estão fazendo aí, ó. Achar ineficiências de mercado e coletar prêmio e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. Seja para gerar renda, seja para construir riqueza, enfim, em várias frentes do mercado financeiro. Seja para operar no day trade, seja com estratégia de investimento. Ontem mesmo fizemos uma estratégia de investimento com opções que duvido muito que alguém, você já tenha ouvido falar disso no Brasil. Duvido muito, né? FIO, Fixed Income Option. Você não vai ouvir falar disso no Brasil, até porque o nome foi nós que damos. E até quando você perde, você ganha. Olha só, essa estratégia é desse jeito. Quando você perde, você está ganhando. Então vamos lá. Ou seja, pessoal, se eu consigo manter aquele nível no pleno, eu não preciso mexer na taxa. Vocês entenderam? Entenderam o porquê disso? Porque eu crio um equilíbrio total. Então o juro, pessoal, no final das contas, ele é só um instrumento de controle dessas duas primeiras metas, emprego e inflação. Se eu consigo, olha só, presta atenção, essa frase aqui é essencial, pessoal. Essa parte aqui é essencial, ó, tá? Se eu consigo, anota isso aí. Se eu consigo equilibrar as duas primeiras metas, eu não preciso mexer no instrumento. Mas quando eu não consigo equilibrar naturalmente as duas primeiras metas, eu tenho que mexer no instrumento, que é o juro. Vocês entenderam a relação?
nem sempre o juro vai ser mexido. Existem mecanismos que geram inflação que não são do controle do Banco Central e muitas vezes, quando isso não está no controle do Banco Central, ele não vai interferir nem com juro. Ele vai esperar mais, que é o que está acontecendo agora. E eu tô vendo desde o final do ano passado gente falando sobre redução, e eu tô falando, calma, a gente não vai reduzir agora. Calma, a gente não vai reduzir agora. E gente grande, famosa de internet falando, agora vai reduzir, agora... Não vai. O Banco Central está medindo isso e esse dado é público, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver isso. Ia ter um resultado agora em julho, todo mundo falou e eu falei, não abaixa. Não vai abaixar ainda. Não abaixaram. Chegou a dar 80 e tantos % no Fed Watch lá e não abaixaram. Falei do novo normal, nós vamos tratar disso agora também, cara. E não abaixaram. Setembro as apostas estão altíssimas. Corre o risco de não abaixar. Talvez em setembro haja uma redução, talvez, em função principalmente das eleições e para dar uma boa, trazer uma boa nova para o mercado. Mas vai ser uma redução bem pequenininha, não vai passar de 0,25, isso eu garanto para todo mundo. Mas já dá uma, né? Já dá uma animada no mercado. Mas a depender dos dados, pode ser que nem isso. Igual agora, com a taxa de seguro-desemprego que saiu hoje, pode ser que nem em setembro reduza. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Vamos lá. Não é que não reduza, pode ser que o Banco Central vai esperar mais ainda um pouco. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vocês entenderam a relação entre esses dois mandatos, ou seja, essas duas forças, emprego e inflação e a taxa de juro? Mais uma vez, essa é a principal frase. Essa é a principal frase. Tá? Se eu consigo equilibrar as duas primeiras metas sem precisar mexer no instrumento, não tem por que eu mexer no instrumento. Eu só mexo no instrumento, na taxa de juro, se essas duas metas não conseguem voltar ao equilíbrio sem interferência. Por quê? Porque todas as vezes que eu mexer nos juros, eu vou passar da conta, eu não, o Banco Central. Olha o que eu vou dizer, olha o que eu vou dizer. Então, Salvos, então sai daí, mano. É simples assim, só sai daí. Se você não tá, você tá fazendo o que aqui então? Enfim. Agora eu sou obrigado. Meu querido, deixa eu explicar uma coisa. Você quer cuidar de duas vidas, casa. Tá? Pra você mandar na sua mulher. Porque eu não mando nem na minha. Se agora você quer mandar em mim. Enfim. Resumindo. Esses dias o cara virou pra mim, moço, me mandou uma mensagem assim. Com tanto dinheiro, por que você não clareia esses dentes? Moço, o cara tem tanto tempo que ele quer cuidar dos meus dentes. Aí eu respondi pra ele assim, e você com tanto tempo, por que você não cuida da sua vida? Semana passada o cara perguntou por que minha barba estava tão grande. Eu falei, moço, é barba de profeta. Você não percebeu, não? Porque eu gosto de barba grande, moço, porque a barba é minha, eu deixo ela crescer, eu raspo, eu boto fogo nela, eu tranço se eu quiser, eu como ela para as beiradas. Vocês estão aqui para cuidar da vida de vocês, para ganhar dinheiro, vocês estão aqui para cuidar da minha vida, gente. Ah, se lascar, moço. Vai. Ó, como é que é o nome do rapaz aí? Salves. Eu vou falar, depois vocês cortam isso na edição, tá? Salves. Vai chupar um canavial de rolo, meu querido, tá? Vai lá. Então pronto. Bora seguir. Você vê, 6 meses sem falar palavrão, o cara me implica numa dessa. Mas vamos começar de novo. Olha só. Pessoal, então entendemos a dinâmica, seguimos adiante. Tá? A questão é sempre o pleno emprego. Então agora presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aí. Eu mostrei isso aqui para vocês e eu vou mostrar de novo, tá? Vou mostrar como é que vocês fazem esse negócio agora.
Presta atenção aqui. Não estou compartilhando a tela, né? Estão vendo aí? Esse é o site do FRED, não é FED, é FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, tá? Você vai colocar lá, escrever FRED, F-E-R-D, e você vai entrar. A primeira coisa que você vai fazer... Peraí, deixa eu fazer certinho aqui, ó. Aqui, ó, pronto. FRED, tá? Você vai entrar nessa tela aqui. Deixa eu ensinar para vocês como é que vocês geram aquele gráfico, para vocês começarem a acompanhar. E a gente vai montar o gráfico juntos para vocês verem o que está acontecendo agora, tá? Primeira coisa que a gente vai buscar é uma coisinha chamada de eu vou colocar, depois eu monto para vocês aqui. Aqui, ó. Lê aqui. Non-cyclical rate of unemployment. Tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é a taxa de desemprego que não acelera a inflação. Ou seja, aquele nível que não acelera, que não vira inflacionário. O Fed tem essa medição. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui como é que ela é. Se eu for aqui para baixo, pessoal, ó, tem toda a explicação dela aqui, ó. Tá vendo como é que o dado é público? Olha aqui, ó. Olha a explicação dela toda aqui, ó. O que é o nome, quando é que ela foi começada, com que frequência, isso aqui é importante para vocês montarem, qual a unidade que ela é determinada. Aqui, ó, a taxa natural de desemprego, que era chamada de NAIRO, né, NAIRO, e que foi mudado o nome depois para Non-Cyclical Rate of Unemployment. Beleza? Essa é a taxa. Então tudo que vocês precisam tá aqui, cara. Não é segredo para ninguém. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente for editar, eu venho em Edit Graphic e eu vou colocar sobre o percentual, sobre o quarto, estão vendo aqui, ó, na escala percentual, quarterly, que é igual estava lá na explicação. Não mudou nada. Olha a curva, pessoal, como é que ela fica. Essa é a taxa ao longo dos anos, desde 1950 até os dias de hoje. E a projeção. Tá? Vou puxar ela aqui até o dia de hoje, ó. Pronto, mais ou menos aqui, ó. 2023, 2024, ó. Segundo quadro de 2024, é a última que saiu, 4,41. Certo? Esse, pessoal, não é o desemprego vigente da época. Isso é um cálculo que mostra quantos por cento não geraria inflação. É uma estimativa ideal de desemprego, presta atenção. Ou seja, contratar acima disso gera inflação. Olha que interessante. Lá em 75, 70, olha o desenvolvimento econômico do país. Olha a importância do desenvolvimento econômico. Essa taxa sobe. Ou seja, eu consigo ter uma potência maior. Quando os Estados Unidos realmente viram uma potência mundial? Nessa fase aqui, ó. Lembram disso? Pode puxar na história aí. Tá? Porque eu pressiono isso nas máximas com mais condições e infraestrutura na economia para o país produzir. Falei isso na primeira aula, da importância de se investir para criar um ambiente econômico de maior produtividade no país com investimentos em infraestrutura e educação, ou infraestrutura e ciência, que é a mesma coisa. Tá? Pessoal, a outra coisa que eu posso puxar aí também, que eu puxo, vamos cruzar as informações aqui, é uma taxa de desemprego. Então vem aqui, ó, eu vou adicionar aqui em outro gráfico, ó, unemployment rate, tá aqui, ó, unemployment rate, certo?
Vou adicionar a série. Olha como é que fica lá. Do mesmo jeito está aqui, ó. Unemployment rate, em percentual, mensal, mesma coisa. Olha a diferença que dá, pessoal. As barras cinzas ainda são as recessões. Tá? Então, essa linha azul que vocês estão vendo é aquela taxa não cíclica, ou seja, aquela taxa que não acelera a inflação. A vermelha é a taxa de desemprego normal. Taxa de desemprego normal, básica. Certo? Quando eu dado, se a taxa de desemprego, toda vez que a taxa de desemprego está menor do que a não cíclica, significa que tem mais gente empregada do que a economia suporta. Por quê? Porque o normal é azul. Essa taxa que não gera inflação é azul. Tá? Se a taxa de desemprego está abaixo dessa taxa, quer dizer que tem mais gente empregada do que a economia suporta. E isso implicaria no início de um processo inflacionário. Por quê? Por excesso de força na economia. Então, nem sempre, pessoal, essas potências de crescimento, esses booms de crescimento, são benéficos para o longo prazo. O crescimento, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de continuar aqui. O crescimento, ele precisa de estabilidade. A curva de crescimento não pode ser assim, ó. Ela tem que ser assim, ó. Certo? Então, voltando aqui, se eu tiver esse dado dando esses spikes, essas porradas que eles chamam, né? Isso vai fazer aumentar salário, isso vai fazer iniciar o processo inflacionário e tudo mais. Quando a gente equaliza as forças, e eu vou montar um para vocês verem, pessoal. Dá uma olhada aqui agora, ó. Deixa eu montar um para vocês verem. Quando a gente equaliza uma força com a outra, a gente gera um gráfico daquele gap de emprego. Lembra que eu falei do gap de emprego? Como é que a gente mede? O que está acontecendo agora? A gente quer ver o que está acontecendo agora na economia. Certo? Quero ver o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Mas eu olhando para essas duas coisas aqui, eu não consigo interpretar nada. Eu preciso fazer o quê? Vincular as duas informações e gerar a equação delas para gerar aquele dado do gap, que é o que o Banco Central olha. Tá? Então vamos fazer junto isso aí, certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou tirar essa segunda linha aqui, ó. Vou pegar a primeira linha, vou pegar o primeiro dado e vou adicionar aqui, ó. Eu estou adicionando a relação dos dados, tá? Então vou pegar a taxa de desemprego, unemployment. Eu já tenho pronta, tá, pessoal? É porque eu quis fazer junto com vocês para vocês verem. Ó, adicionei uma pela outra, tá? Vou jogar as duas aqui nessa equação e vou tirar uma da outra. Dá uma olhada como é que fica. Agora eu tenho o gap. Agora eu tenho o gráfico do hiato de emprego. É exatamente isso que eu quero olhar quando eu estou olhando para a economia. É exatamente essa a visão do Banco Central quando o Banco Central olha para o mercado de trabalho. O Banco Central não olha o dado de emprego isolado, ele não olha o dado de desemprego isolado. Ele junta, ele funde as duas informações para criar esse gráfico aí. Então isso aí é a visão que você está tendo aí é a mesma visão que o Banco Central está tendo. E você pode fazer isso em qualquer economia. Tá? É sempre a mesma coisa. Então quando a gente olha aqui, ó, o que a gente está hoje? Como é que a gente está hoje? A gente ainda está num nível de crescimento inflacionário aqui. Está reduzindo? Tá. Está vindo? Está chegando no pleno? Tá. E essa informação do mercado tá. Essa informação do mercado está reduzindo, dá uma olhada na tela aí, ó. Estou mostrando para vocês. Ele vai fazer assim, ó. Tá vendo?
Dá uma olhada na tela aí. Ó. Essa informação dele vir reduzindo fala um monte de coisas pra gente. Por quê? Porque até agora o Banco Central não mexeu na taxa. Mas o mercado de trabalho está desacelerando, mas a inflação também está. A gente vai ver a inflação daqui a pouco, mas a inflação também está. Pois é, e até agora a taxa está alta. E aí o Banco Central começa numa conversa de um novo normal, de uma nova taxa básica. Por quê? Porque essas forças estão se equilibrando sem a necessidade da interferência. Tá vendo por que o Banco Central pode esperar com muita paciência? Porque ele está vendo essas forças serem reduzidas sem nenhuma interferência. Isso diz muito para a gente, porque uma coisa são essas forças reduzindo com o juro aumentado. Outra coisa é essas forças reduzindo sem os juros. Os cenários são diferentes. Os quadrantes são diferentes. Entendeu? E para cada quadrante diferente, eu tenho ativos diferentes que eu posso me beneficiar. Tá certo? Entenderam, pessoal? Conseguiram pegar essa primeira parte aí? Podemos continuar? Já estamos caminhando para o final, tá? Ou seja, se vocês conectarem isso, né? Aliás, deixa eu voltar aqui para vocês verem uma coisa. Olha só. Se vocês pegarem aqui, ó, vai acompanhando comigo. Acima desse eixo zero aqui, ó, a gente não tem a ociosidade, certo? Ou seja, do eixo zero, que é a linha preta para cima, não tem ociosidade. Ao contrário, ele sobe para níveis inflacionários. O que eu falei lá na primeira aula? A economia, um certo tempo a níveis inflacionários acima do pleno emprego, recessão. Sempre. Pode olhar na história. Passou o pleno emprego, recessão. Passou o pleno emprego, recessão. Passou o pleno emprego, recessão. Passou o pleno recessão. Passou o pleno recessão. Passou o pleno recessão. Passou recessão. Passou recessão. Passou recessão. Passou recessão do Covid. Passou. Cadê a recessão? Cadê a recessão? Tá vendo o medo do Banco Central, cara? Vocês estão vendo o tanto que o Banco Central está num cagaço de provocar a recessão, porque ele já sabe que ele vai provocar. Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então o que o Banco Central está fazendo é tentando empurrar ela para frente. Vocês não perceberam isso ainda não? Tá vendo como é que fica visível agora? Estão conseguindo enxergar isso agora, pessoal? Quem de vocês já tinha visto a coisa por esse ângulo? Fala a verdade. Vocês já tinham pensado que podia ser tão fácil assim prever alguma coisa? No primeiro aula eu falei, eu tenho um vídeo meu em 2019, em novembro de 2019, tá no YouTube. Falando assim, estamos desalavancando as nossas carteiras em 80%. Por quê? Porque teremos uma recessão cíclica. Teremos uma recessão cíclica em 2020. A recessão veio. O Covid antecipou a recessão? Antecipou. A gente prevê o Covid? Não, nós não somos adivinho. Agora, uma recessão cíclica em 2020 estava anunciada. Eu ainda falei assim, eu acho que vão jogar no colo da eleição. Olha lá, sou administrador e nunca vi. Pois é. Quem é economista, pessoal? Pessoal, quem faz faculdade de economia aí nunca tinha visto isso. Nunca pensei que fosse tão fácil. Aula grátis, pois é. Quem faz faculdade de economia é formado em economia e nunca viu isso. Por que a faculdade de economia não mostra isso, gente? Será que é porque se você aprender isso, você não precisa da Faria Lima mais? Pode ser, né? Ah lá, eu fiz contabilidade e nunca vi. Pois é. Vamos lá. Pessoal, vamos voltar para o gráfico lá mais um pouquinho, tá? Já estou terminando. Olha só. Abaixo do eixo zero, eu estou com gap. Então eu tenho ociosidade. Certo? Dá uma olhada, conecta isso tudo com esses ambientes recessivos aí que eu falei e a gente pode ver a relação de quando o hiato sobe, a base neutra provoca a recessão. Ou seja, qual que é a meta conceitual disso aí tudo? Porque a meta, pessoal, presta atenção aqui. A meta, ela é conceitual. Não tem uma regra, não tem uma regra fixa para isso não. E não pode ter uma meta fixa, né?
Então a taxa de desemprego ali e o número, a taxa de desemprego pleno e o número de desempregados, ele é dividido por uma força de trabalho. Ou seja, todo mundo que poderia estar trabalhando. E agora eu vou trazer um dado muito legal para vocês verem. Pergunto. Aí está todo mundo focado ali no dado de desemprego que sai, porque é o que há, né? Não, porque o dado de desemprego agora saiu isso, porque o dado de desemprego agora, seguro-desemprego agora saiu tanto, e os dados de emprego, os dados de desemprego saíram isso, os dados de emprego saíram assado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, respondem para mim. E se alguém resolver parar de trabalhar? Como é que faz? Porque se alguém resolver parar de trabalhar, eu não tenho um aumento do número de desemprego, mas eu reduzo a força de trabalho do mesmo jeito. Aumenta o desemprego no relativo. Isso aconteceu no Covid, por exemplo. Por quê? Porque ninguém estava buscando emprego. O cara aposentou, ele não quis mais voltar para o trabalho, ele ganhou dinheiro especulando Bitcoin, ficou milionário, não quis voltar a trabalhar. Ou seja, ele não está mais na estatística. Então olha aqui o que é que acontece para vocês verem. Presta atenção. Vocês já tinham pensado nisso? Então presta atenção aqui o que é que acontece aqui. Ó. Olha aí na primeira, no primeiro e no segundo e no terceiro caso. Dá uma olhada aqui. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho 90 empregados, 10 desempregados, minha força de trabalho é 100. Tá? Ou seja, qual que é a taxa de desemprego? 10%. Porque se eu tenho 100 pessoas trabalhando, 90 empregados e 10 desempregados, a taxa de desemprego é 10%. Certo? Beleza? Cara, isso faz toda a diferença para a leitura de dado. No segundo dado, eu tenho 100 pessoas trabalhando, tenho 92 empregadas e 8 desempregadas. Qual que é a taxa de desemprego? 8. Mas no terceiro caso, eu só tenho 97 pessoas trabalhando. Eu reduzi a força de trabalho. Então, nota que entre o primeiro e o terceiro exemplo, a taxa de desemprego, eu tenho uma alteração na taxa de desemprego, certo? Mas ela não tem melhora na atividade econômica. Ou seja, ao contrário, a economia está ficando pior. Agora, o Fed não tem controle sobre essas forças. Tá? O Fed não tem controle sobre essas forças. O único meio, presta atenção aqui, agora vocês vão ter uma viradinha de chave. O único meio de ter interferência e controle sobre a força de trabalho é num sistema totalitário. Num sistema livre, você não tem controle sobre isso. Você não pode forçar as pessoas a trabalharem ou não trabalharem. Vocês entenderam a ânsia de certos governos por um controle totalitário? Porque ele pode pegar todo mundo e transformar todo mundo em bateria. Como se faz em alguns países. Vou dar um exemplo, vou falar largado. Coreia do Norte, por exemplo. Né? Lá você não escolhe o que você vai fazer. Lá é o seguinte, geracionalmente, ou seja, nessa geração está precisando de médico, você vai fazer medicina. Se a próxima geração está precisando de gari, você vai ser gari. Simples assim. Entendeu? Esse é o efeito. Então assim, pessoal, tem uma meta conceitual de sempre para o pleno, mas não dá para determinar uma meta para uma taxa de desemprego completa. Porque essas condições mudam constantemente. Então, a gente tem crise, a gente tem mudança demográfica, a gente tem envelhecimento da população. Por exemplo, países muito velhos ficam buscando imigrantes, né? Tem programas no Canadá, tem programas na Austrália, tem programas na Nova Zelândia. Por quê? Porque a população vai ficando... Ex-União Soviética era assim. A população vai ficando envelhecida, vai precisando de recrutar gente. Por quê? Porque eu vou tendo esse impacto no mercado de trabalho. Certo? E estímulos, igual foi no Covid. Pô, se eu pego um monte de cheque e mando um monte de cheque para a mão de todo mundo quando ninguém está precisando de dinheiro, igual foi no Covid, eu boto todo mundo dentro de casa e vou trabalhar, bicho.
Uma família de 4 pessoas aqui nos Estados Unidos chegou a ganhar $4.500 por mês, por meses. Para que esse cara vai trabalhar, velho? Entendeu? Exatamente, Wagner. Então vai ser um dado impreciso. O dado isolado, ele é sempre impreciso. Cara, perfeito, você matou a charada, mano. Pessoal, olha o que o Wagner escreveu aí. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O dado isolado, todos eles, são sempre muito imprecisos. Para você conseguir ler o dado, você tem que combinar o dado com outras várias variáveis. Com outros vários dados. Por exemplo, a taxa de desemprego isolada, ela não significa absolutamente nada. Não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, o Fed, pessoal, ele fica sempre tentando equilibrar esse risco, ponderar esse risco. Vocês vão ouvir falar disso um monte nos próximos meses, principalmente porque agora que eu liguei a orelhinha de vocês. Sabe como é que ele chama isso? Essa tentativa de busca e equilíbrio entre inflação, emprego e o controle com a taxa de juros? Balanço de risco. Quem já ouviu falar disso aí? E nunca conseguiu entender o que era? Agora o Banco Central está tentando equilibrar o seu balanço de risco. Balanço de risco é isso. Tá? É a tentativa, com essas forças combinadas, de equilibrar essas duas metas através desses instrumentos. Resolvido o problema? Entenderam o que é agora? Cara, tem um monte de gente falando aí na internet, né? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, pessoal. Um monte de gente falando na internet sobre um monte de coisa de achar, disso. Cara, é assim, ó, você não tem que achar nada. A gente não controla os formuladores de política econômica, não controla o Banco Central. Então, cara, assim, ó, leia os mandatos do que o Fed está tentando enxergar e reaja ao que ele decidir, só isso. Ao que ele decidir comunicar. Agora, vocês estão tendo informação, vocês estão tendo ferramentas para quando ele indicar alguma coisa, vocês conseguirem entender. Quando ele comunicar algo, vocês conseguirem entender. Quando ele decidir algo, vocês conseguirem entender. E essa reação já vai te colocar na frente de todo mundo. Por quê? Porque aí sim é uma questão de rapidez, de velocidade. É quem entende primeiro. Entendeu? Você tem que entender, a partir da decisão, qual vai ser a reação de estudo do mercado. Agora você consegue entender. Tá? Então, assim, para que eu vou ficar discutindo essas coisas todas? Vai subir taxa, vai descer taxa. Cara, não interessa. Tudo isso está aqui, são as regras do Banco Central. Eu não tenho... Eu não concordo com o juro, eu discordo da taxa, eu discordo da inflação. São tudo abstrações, essas opiniões. E as pessoas ficam lutando contra isso, dizendo assim, o mercado está errático. Que errado? Tá maluco, meu? Que errático? O mercado está sempre certo. Aceita que ele está certo o tempo todo e aprende a reagir e fazer dinheiro independente da decisão. Deixa suas opiniões fora daqui. Se você deixa suas opiniões fora daqui, você ganha um monte de dinheiro. Você não consegue interferir nessas forças. Tá? É justamente isso que a gente vai falar na semana batendo no mercado. É como é que eu pego essas decisões todas, essas informações todas e coloco isso no mercado de maneira prática. Cara, como é que eu faço dinheiro com isso? Hoje foi assim, exatamente, Souza. Hoje foi assim. Você pode ver que uma galera já está fazendo grana. Pessoal, quem está fazendo grana aí com essas informações, que já sabe ler essas coisas todas porque já passou por aqui e fez um tubufo de dinheiro essas 2 últimas semanas com esses dados todos? Bota aí no chat para mim. Por quê? Porque sabe combinar essas forças. Quantos vocês fizeram só essa semana? Entre mercado brasileiro, mercado americano, opções, quantos vocês fizeram? Só essa semana. Ah lá, eu fiz um índice. Só de saber combinar essas forças. Tá? Então, exato, o link é esse aí, tá? É só clicar no link aí que você entra lá para participar da semana BMFs. Como coloca na prática? João, eu vou finalizar as 6 aulas e aí com posse disso tudo na mão, a gente vai para a semana Batendo o Mercado, que é essa que está o link aí em cima, é só você clicar e se inscrever, é de graça a semana. Tá? São 3 lives gratuitas e a gente vai pegar toda essa informação e eu vou te mostrar, cara, aonde eu coloco isso para fazer dinheiro, para gerar renda e para construir riqueza.
Os dois modos. Para gerar uma renda ali, renda mensal, periódica, e para construir riqueza no longo prazo, para me aposentar, para ter liberdade financeira e tudo mais. Olha a quantidade de gente aí, pessoal. Então é só clicar no link aí, tá, João? João Felipe. Pode clicar aí, é gratuito, tá? Não tem compromisso. Pessoal, quando eu falo, eu fico reforçando que é gratuito, porque as pessoas, vai me pedir cartão de crédito? Não, não vai pedir cartão de crédito, você não tem obrigação nenhuma de entrar, você não tem obrigação nenhuma de entrar em turma, a gente vai abrir turmas daqui lá na frente para o novo BMS, para o novo formato da academia, mas você não tem obrigação nenhuma. Agora, assista o evento, porque no evento já vai te dar uma boa noção do que você tem que fazer. Garanto, como todas as vezes acontece, que muitas vezes no evento as pessoas já fazem uma grana. A gente recomenda? Não. Mas tem gente que já tem uma prática de mercado que já faz. Esses resultados no intraday? Esses resultados todos no intraday, meu querido. Você está achando? E isso ainda é pouco. 12, 10, 15, 20, 30, 40 mil dólares muitas vezes. É isso aí. Tá? De 100 a 10 mil. Enfim. Pessoal, vamos continuar aqui. Para a gente finalizar a aula. Ó, 6 mil vezes 2 dólares essa semana. Coisa boa. Enfim. Então, pessoal, vamos passar para a próxima aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Finalizando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Opa, pera aí. Ó. Inflação. Tá? Vou falar com vocês aqui agora de inflação. A boa e velha inflação. Pessoal, pra gente... E aí, a gente vai mostrar o cenário de hoje, o que aconteceu. A inflação, ela é um segundo objetivo, tá? E ela é medida lá pelo Banco Central Americano, pelo Federal Reserve. A inflação medida é o PCE. Existe uma diferença grande entre o PCE e o CPI. Grande assim não, mas existe uma diferença. Mas o PCE é o indicador usado pelo Fed. A partir de 2008, o Fed mantém uma política muito mais estimulativa. Então a inflação passou muito mais tempo abaixo dos 2%. Tá? Eu vou mostrar para você isso aí. Por vários fatores. Um desses fatores, então vamos lá, demografia, tecnologia, redução de custo, desalavancagem, que é outra questão de ciclo. Agora, por exemplo, quando eu falo assim, Felipe, alguns fatores não são de interferência do Banco Central. Sim, alguns fatores não são. Por exemplo, desenvolvimento de tecnologia. O que a tecnologia promove? Que cria um cenário deflacionário em relação à tecnologia. Por que a tecnologia é deflacionária? Essa é uma informação importante para vocês irem começando a encaixar. Essa questão do IA aí agora, da inteligência artificial, ela vai no mesmo ritmo. Por que pode ser que a gente esteja vendo esses declínios de forças sem interferência do Banco Central? Pelo mesmo fato que ocorreu com o aumento da tecnologia, com a explosão do evento tecnológico no mundo. E tecnologia você faz mais com menos e demite mais. Então você aumenta o desemprego, isso faz reduzir a inflação, porque você aumenta a oferta, ou seja, você produz mais com menos mão de obra. Então, naturalmente, a inteligência artificial pode estar sendo o efeito causador da redução dessas duas metas sem interferência do Banco Central. Já pensaram nisso? Quem já havia pensado nisso aí? Felipe, mas está subindo a energia, está subindo energia elétrica, está subindo outras energias, sim. Para o médio e longo prazo, pode ser que isso tenha impacto. Mas no curto prazo, no imediato, consumo diminuiu? Pelo contrário, o consumo nunca teve tão alto. Tá, entendi. O consumo vai diminuir pelo desemprego. Aí você vê um efeito de médio prazo, o desemprego vai criando uma retração do consumo. E aí isso força ainda mais pelo excesso de oferta o declínio de preços. Então, o desemprego reduz o poder de consumo, seca a demanda, a oferta está substancialmente excessiva, preço para baixo. Então, tudo, entendeu? O aglomerado, o efeito aglomerado disso tudo. Beleza? Sacaram?
Então vamos lá, vamos continuar. Estamos terminando. Olha só que legal aqui, pessoal. Então assim, ó, eu não tenho que saber, presta atenção no que eu vou falar, que eu vou passar para o gráfico para vocês, para a gente terminar. Eu não tenho que saber quanto, quando, nem como, nem nada disso, se vai subir, se vai cair, nada disso. Eu só preciso saber se vai subir ou se vai cair. É só isso. Eu só preciso saber a trajetória. Porque em termos de alocação, em termos de prática, presta atenção que isso é prático, ó. Em termos de colocar na prática, tá? De ganhar dinheiro, de gerar renda, construir riqueza, ficar tentando adivinhar quanto, quando, como, é besteira. 99% das pessoas sempre vai errar, e isso é uma verdade. E mesmo quem acerta, não acerta sempre. E quando erra, gera mais prejuízo do que os lucros quando ele acerta. Tá? Então, olha só como é que... Dá uma olhada nisso aqui. Vamos para a explicação fechada total, então. Tá? Dá uma olhada. Eu vou colocar na tela aqui, ó. Grande para vocês verem. Beleza? Pessoal, olha só isso aí. Dá uma olhada. Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo na tela, vocês podem montar do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Tá? Isso aí é... A linha azul é o PCE, ou seja, a inflação, o dado de inflação puxado pelo Banco Central. Tá? A linha vermelha é a taxa de juro curta, o Fed Funds, que é a taxa de juro básica da economia, que é decidida pelo Banco Central. E a linha verde é o gap de emprego, o hiato de emprego. Certo? Olha só para você ver. A trajetória é mais importante que a intensidade. Anote isso aí. Tá? Exemplo. Inflação está caindo. Agora, olha o que está acontecendo agora. Inflação está caindo. Não tá? Inflação já veio reduzindo aqui, ó. De quase 7. Já está na última contagem, já está em 2,6. Inflação está caindo. Certo? O gap aqui em cima, ó, ainda não está para baixo do neutro. Vamos considerar outra coisa? Vamos considerar assim, ó. Imagina quando a inflação está caindo aqui, ó. Olha aqui em 2008, inflação caindo, gap está muito grande. Ou seja, o Banco Central pesa mais um ou outro. Ele sempre vai medir qual está mais longe. Nota o que está acontecendo agora, pessoal. Lembrando que a trajetória... Por que eu estou insistindo nisso, que a trajetória é mais importante que a intensidade? Olha só. Trajetória da inflação. Responda aí. Trajetória da inflação. Quê? Falei errado? Falei o contrário? É, o verde... Tá, o azul é a taxa de desemprego. Ah, eu falei errado no vídeo. Ah, não, é porque eu bananei as cores aqui. Tá, vou de novo aqui, ó. O azulzinho é a taxa de desemprego, é o hiato, é o gap. Tá? O vermelho é o Fed Funds. E o verdinho é o PCE. O verdinho é a inflação. Tá? Então vamos lá. É só porque eu embananei nas cores aqui. Vou falar de novo para não embananar, tá? Então vamos lá, ó. O verde aqui, ó, é a inflação. Vermelho, Fed Funds, taxa de juro. Azul, hiato de emprego, gap de emprego. Tá bom? Olha o que está acontecendo agora, pessoal. Dá uma olhada agora. Inflação caindo. Taxa de juros alta por volta de 5,25 sendo mantidas. O gap de emprego também voltando para o pleno. E hoje sai um dado importantíssimo, que é justamente pedidos iniciais de seguro-desemprego. Ou seja, aumentando ainda mais a chance desse gap corrigir ainda mais, buscando a ociosidade.
Ou seja, os dados estão relativamente desacelerando para a direção que o Fed quer, quase atingindo o normal, sem nenhuma atividade do Fed na taxa de juros. Por quê? Porque, primeiro, que grande parte das recessões criadas são criadas por excesso do Fed, pelos erros das decisões para controlar e equilibrar o balanço de risco. Então o Fed sempre vai tentar recuar e esperar mais e mais e mais e mais. Entenderam? Porque a maior parte disso tudo, de recessões, é causado pelo Fed. Vocês podem ver agora, então, que o mercado esperando, e nessa expectativa maluca de redução de taxa, pode ser que o mercado inteiro esteja ansioso demais. Pode ser, inclusive, que ele espere mais. Por quê? Porque lembra que se voltar para o pleno e mantiver no pleno, não precisa mexer em nada, olha o que o mercado está fazendo. Vou até colocar aqui para desenhar para vocês. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Olha o que está acontecendo. Olha a taxa de juro. Olha o gap de emprego desacelerando, né? Voltando para o pleno está aqui nessa linha preta, e a taxa de juros caindo aqui. Ó. Pergunto, para que o Fed vai mexer na inflação, na taxa de juros? Se todos os dados já estão se equilibrando naturalmente, inclusive eu acabei de dar um dado para você, ou seja, pode ser inclusive o mesmo efeito que teve a tecnologia lá atrás, pode ser que o advento da inteligência artificial esteja forçando esse impacto. Por quê? Porque se produz mais, se provoca desemprego em compensação disso para se produzir mais, e se produzindo mais mesmo sem aumento de emprego, o desemprego diminui a renda, ou seja, aumenta o déficit na demanda, e isso, o excesso de oferta, força mais ainda os preços para baixo, reduzindo mais o impacto da inflação. E o dado de hoje foi mais alto do que o esperado. Então, exatamente, Giovanni. Olha só, olha como é que é fácil de entender, cara. Se o Fed mexer na taxa antes da hora, pode levar à necessidade de corrigir forte depois. Lembra que eu falei na primeira aula que isso tinha acontecido lá no início dos anos 2000? E que o Greenspan segurou mais, e que o Greenspan foi muito para frente, muito rápido, e depois ele teve que corrigir rápido demais porque a inflação deu um spike? Se ele reduz a taxa de juros agora, ele pode provocar um spike na inflação de novo. Antes disso descer para a ociosidade. Então, antes desse gap de emprego descer para a ociosidade, ele não vai abaixar a taxa de juros, porque ele pode provocar um spike inflacionário com um nível inflacionário ainda de emprego. Ele não vai mexer. Ele está exatamente, Valtemir, ele está espremendo a mola. Não vai mexer. E isso muda toda a decisão de ativos para você investir, das suas operações que você faz nos dias, em cima dos dados que saem, dos ativos que você vai investir para o médio e longo prazo, muda tudo. Títulos, por exemplo, muda tudo. Muda completamente a decisão. Entendeu, pessoal? E a gente vai falar na prática disso, como é que eu encaixo isso na prática, lá na semana batendo o mercado lá em agosto. Pessoal, caminhando para o final aqui. Tudo isso aqui, pessoal, foi uma grande virada de chave para mim. E a gente vai falar da última coisinha para vocês irem embora, para a gente reavaliar o dado aí, para vocês irem embora com uma coisa prática para vocês fazerem no final, a partir de amanhã, tá? A gente tem, tudo isso foi uma virada de chave para mim, quando eu entendi essas coisas, de não ficar dando esses choques e vendo notícia e tentando adivinhar o futuro. Agora a economia tá boa, agora tá ruim, agora vai subir juros, agora vai subir inflação, agora o dado saiu bom, agora o dado saiu ruim, agora o dado saiu ruim, o mercado subiu, o dado saiu bom e o mercado caiu. Cara, que se dane. O que eu quero saber é para onde a correnteza tá indo para eu ir boiando. Vocês entenderam a lógica? Lembra do que a gente está fazendo lá no BMS? É exatamente isso que a gente está fazendo no BMS. É ou não é? É nadar a favor da correnteza e não contra ela. Tá? É passivo de verdade. Igual a gente fez as estratégias das duas até agora lá no BMS. Vocês vão ver mais uma. Passivo de verdade. Vocês vão ver mais duas, inclusive. Aliás. Tá? Pessoal, para a gente finalizar. A inflação, eu tenho 4 grandes fatores inflacionários. Porque o dado saiu agora, é importante vocês verem. E aí, pessoal,
Saiu um dado essa semana que é o PPI. O que vocês viram lá? Vocês viram? Quem acompanhou aí? O CPI, que é uma das métricas de inflação, saiu, tá? CPI, pessoal, a diferença do CPI para o PCE, o CPI é uma cesta de produtos e serviços que ela é fixa. O CPE não, o PCE não, o PCE ela é atualizada periodicamente. Outra diferença é que o CPI, o IPC, né? O IPCA no Brasil, mas o CPI nos Estados Unidos, ela é focada na inflação percebida pelos consumidores finais, tá? E o PCE ela é mais ampla e ela inclui também organizações não governamentais, governos e tudo mais. Então, ela tem algumas diferenças. E a metodologia de base de cálculo no CPI é fixa, no PCE ela é variável. Então, a medida do Banco Central é o PCE, tá bom? Lembra essa semana que saiu o PPI, o preço de produtores? Quem lembra disso aí? Como é que saiu o PPI? E engraçado que ele saiu assim, ó. Saiu o CPI. Agora, cara. Agora vocês vão explodir a cabecinha de vocês agora. Tá? Saiu o CPI. Depois saiu o PPI. Aí o CPI saiu baixo, mas o PPI aumentou. O PPI também é uma métrica de inflação. Vocês lembram disso? Tá? Pessoal, existem 4 variáveis, fatores de origem inflacionária, que dão origem à inflação. Nos Estados Unidos, as 2 primeiras são mais importantes, mas de forma geral, no mundo e no Brasil, a terceira e a quarta são todas as 4 são muito importantes no Brasil. Olha só, primeira, oferta e demanda, ou seja, esse equilíbrio de forças de oferta e demanda. Oferta alta, maior que a demanda, preço para baixo. Demanda aumentada, oferta baixa, preço para cima. Equilíbrio das 2 forças, estabilidade de preço. Essa é simples. Né? Essa é simples. Só que tem uma chamada de choque. Ou seja, choque de oferta, choque de demanda. No Covid foi assim. Nós tivemos um choque das 2 ao mesmo tempo. A primeira vez na história que houve um choque de demanda e um choque de oferta ao mesmo tempo. Economia parada, as pessoas em casa, ninguém produzindo, fábricas paradas, houve um choque nas 2. Pum. Por isso que foi tão intenso. Por isso que foi tão intenso. Então, por exemplo, você tem um preço no petróleo que é definido fora no exterior. Ele não está sob o controle do Banco Central. Então, o preço, ele pode interferir, tá? Um choque muito grande pode interferir sem efetivamente ter uma medida do Banco Central. Outra coisa que no Brasil interfere muito é o câmbio. Como que o câmbio interfere? Se eu tenho que importar matéria-prima, importar outros produtos e serviços, ou matéria final, ou produtos finais, enfim, tudo isso que eu importo com câmbio alto, chega aqui com preço corrigido, chega aqui mais caro para mim. Então, por mais que a nossa exportação, a gente exporta muito, né? Para quem exporta seja favorável, mas quando eu vou comprar também, um câmbio alto me implica numa compra muito cara. Vou dar o exemplo do que a gente tem como base de troca, né? A nossa moeda de troca no Brasil, a moeda de troca mais forte do Brasil é a commodity. O nosso termo de troca, né, são as commodities agrícolas. E tudo bem. Mas o cara que planta soja está rindo aqui porque o dólar está 5,70. Sim, mas o fertilizante que ele compra também vem a 5,70. Aliás, é mais caro, né? Porque ele vende num câmbio num preço e compra num câmbio no outro. Ele tem um spread cambial na hora de vender e comprar. Então, na mesma faixa de preço de câmbio, ele vende mais barato do que ele compra. Então, o câmbio não pode ser muito baixo, igual R$2, não dá nunca. Isso só é bom para quem vai para a Disney fazer compra, mas também não pode ser muito alto, porque começa a impactar na inflação. Tá? E a gente tem um efeito inflacionário também chamado de inércia. A inércia é aquele, principalmente em países igual o Brasil, que são países com histórico de renda de inflação alta, a expectativa da inflação alta mesmo mantém os preços altos, mesmo que a causa inicial da inflação já tenha sido eliminada. Então, por exemplo, o Brasil hoje, o que acontece no Brasil hoje? Inflação no relativo está baixa, o juro está alto, o medo é permanente. Mantém-se o juro alto por quê? Porque tem medo de corrigir isso aí. Porque a gente tem um histórico grande.
Então essa força inercial, essa inércia inflacionária é isso, tá? Quando a gente fala lá do PPI, aí é o dado mais importante de todos, pessoal. Olha só o que aconteceu do PPI. Isso aqui vocês vão ver nitidamente para vocês, tá? E aí a gente vai voltar lá para o gráfico, para vocês entenderem como é que o Banco Central está pensando para a gente finalizar a aula. Espera aí. O que aconteceu hoje? O que aconteceu essa semana? CPI saiu baixo. Aí o mercado animou. Pum! PPI é o índice de preços ao produtor. Tá? É um dado de inflação também, mas que vai direto ao produtor. Ele não mede lá no consumidor final. Beleza? Aí o CPI veio lá embaixo. Aí o mercado, ô louco, inflação tá caindo, agora vai, tamo bem, porque isola o dado. Não olharam o mercado de trabalho, não olharam nada. Aí depois saiu o PPI. O PPI vem estouradaço, aumentadaço. Quando eu tenho um preço ao produtor, qual que é a sequência, pessoal? Presta atenção, anote isso aí, tá? Qual que é a sequência? Sai o PPI, depois sai o CPI e aí o PCE. Por que é nessa sequência? Porque existe uma coisa chamada de efeito de segunda ordem. Anota isso aí. Efeito de segunda ordem. Às vezes, o produtor pode não repassar o preço por um momento para não perder por exemplo, para não reduzir, para não diminuir as vendas, para não perder venda, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. O petróleo sobe internacionalmente. Começa a aparecer no PPI a alta. Só que isso é um efeito de primeira ordem. E aí, não dá para subir juro para reduzir o petróleo. O petróleo não... O Banco Central não tem interferência sobre o petróleo. Tá? Quando a indústria não repassa o aumento do mercado, e ela deixa para repassar depois, isso mascara a inflação por um tempo. E a indústria vai segurando, vai segurando, vai segurando. Quando ela solta isso, esse efeito de segunda ordem, que é esse repasse, é uma reação em cadeia. Aí isso estoura mais rápido do que estava. E aí o Banco Central tem que interferir. Vocês entenderam o processo? Entenderam a sequência? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Dá uma olhada na tela aí. Vocês, olha só. Opa, peraí. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o petróleo, tá? Petróleo final de 2009 até 2011. Olha a alta do petróleo. O petróleo saiu de 30, foi para 110. Petróleo básico. Beleza? Pessoal, olha o que aconteceu. Tá na frente da tela aí? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Petróleo saiu de 30, 2009 até 2011 foi para 110. Tá? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa. Olha a inflação aqui, ó. 2009, 10, 11. Olha a inflação. A inflação saiu de -2, estava deflacionário depois da crise de 2008, que o mercado ficou deflacionário e foi para quase 3. Entenderam a diferença? Estão vendo? Estão conseguindo enxergar as entrelinhas? Só que, Felipe, por que o Banco Central não aumentou os juros? A pergunta está aí para vocês. Inflação aumentou por um evento externo que não era do efeito, né? Ou seja, que não era da ordem do Banco Central. Mas olha o vermelhinho lá. Por que o Banco Central não aumentou os juros? Por quê, pessoal? Aê, Brunão! Porque ele não controla o preço do petróleo. Então não adianta aumentar juros. Se eu tenho um gap desse tamanho aqui, ó. A economia consegue crescer mesmo com a inflação um pouco mais alta.
ela não vai ficar inflacionária tão cedo, porque olha o tamanho do gap. Se a força que aumenta a inflação não é do controle do Banco Central, não tem por que atuar com um gap desse tamanho. Se o gap não tivesse assim e tivesse acima do pleno, aí sim, o Banco Central teria que intervir. Mas do contrário, não. Ele manteve a taxa de juros, ó, no zero. Por 7 anos. A taxa de juros ficou zero por 7 anos. Entendeu? Olha aqui, ó. Taxa de juros no zero por 7 anos. Mesmo com a inflação mais alta ao longo desse período inteiro. E olha o tamanho do gap. Vocês entenderam, pessoal? O que isso quer dizer pra gente? O que isso quer dizer no final das contas, né? O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o Banco Central, ele sempre vai ficar tentando entender essa relação dessas forças. E se eu estou vendo essas coisas mexerem sem a minha interferência, eu não preciso fazer nada. Eu só vou mexer nisso quando o meu instrumento for eficiente o suficiente para interferir nessas forças. Por quê? Porque todas as vezes que eu interferir nesse instrumento, eu vou jogar a economia numa recessão, querendo ou não. De uma forma ou de outra. Em algum momento, em algum modelo. Então o que o Banco Central tenta fazer é empurrar essas recessões o mais adiante possível. Porque recessões cíclicas fazem parte do mercado. A gente tem um ciclo de curto prazo, tá? E a gente tem ciclos de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, que são de aumentos, a gente chama de ciclos de alavancagem e desalavancagem, ou seja, são ciclos de aumento de dívida, redução de dívida, aí é outra coisa, foge ao nosso controle, a gente não tem nenhuma medição disso e nenhum controle, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês ao final da aula do seguinte, e eu quero que vocês me respondam, com os dados que vocês viram saindo essa semana de CPI, PPI, e hoje com o dado de emprego, ou seja, pedidos iniciais de seguro-desemprego, dá uma olhada no que a gente tem de hiato e na olha a trajetória, esquece a intensidade, olha a trajetória. Trajetória do mercado de trabalho, desacelerando. Trajetória da inflação, desacelerando. Pergunto a vocês, o Fed tem pressa de mexer no juro, gente? Sim ou não? Vocês acham que o Fed vai estar nesse ânimo que o mercado está tentando forçar? Sim ou não? E aí eu vou dar uma dica para vocês colocarem isso na prática. Todas as vezes que há uma redução de juros, o custo de oportunidade fica mais barato para as empresas. O custo de tomada de crédito, ou seja, de endividamento, fica mais barato para a pessoa física também. O mercado entra num ponto de tomada de risco, de apetite pelo risco. Ativos de risco, os principais ativos de risco estão na bolsa. Bolsa para cima, otimismo no mercado. Além disso, como as empresas têm um custo menor e uma atividade maior, aquilo gera mais lucro. O preço aumenta pela percepção de lucratividade das empresas. E aí as pessoas vão comprar essas empresas achando que elas vão dar lucro para sempre. Isso entra um monte de especulador na bolsa. Especulação mesmo. A bolsa é um ambiente especulativo. Risk, exatamente, Danilo. Risk on. Então, se o Fed fica interrompendo o processo, por isso que o mercado está tentando forçar o Fed, a narrativa, o comunicado do Powell entregar pelo menos um vestígiozinho de que ele vai reduzir juros. E aí toda vez que ele nega isso, ou que vem um dado que vai contra essa perspectiva de redução de juro, o mercado despenca. Pô, mas a inflação vindo baixo.
o mercado despencou. Mas não é inflação. Inflação baixa não é boa para a economia? Aí o mercado despenca. Por quê? Porque essa inflação... Olha a trajetória. Trajetória para baixo da inflação. Trajetória para baixo no emprego. Se já está voltando, para que eu vou mexer na taxa de juros? Agora, se não mexer na taxa de juros e essa taxa de juros ficar cara, e principalmente eles mexerem no novo normal, se eu mudar a taxa básica de juros na economia e disser agora que eu vou trabalhar no novo normal, eu vou encarecer todo o processo produtivo. Empresas de tecnologia mesmo se ferram. Porque empresas de tecnologia trabalham endividadas em juros a vida toda. Muitas vezes pela vida toda sem ter R$1 de lucro. E aí o que acontece? Para baixo. Short, venda. Venda, 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 venda. Entendeu como é que vocês colocam isso na prática? Sabe por quê, pessoal? Alguma semelhança com o que está acontecendo agora? Que vocês estão vendo? Pessoal, viram como quando a gente vê a obra final, primeiro, fica mais fácil entender o processo? Viu como tudo está claro para você agora? Pessoal, quem conseguiu entender aí, eu recebo essa pergunta quase todo dia. Poxa, Felipe, eu não entendo por que tem hora que o dado vem bom e o mercado cai, e tem hora que o dado vem bom e o mercado sobe. Como é que dá essa diferença? Por que o dado vem bom e o mercado cai? Entendeu agora? Entenderam, pessoal? Por que o dado vem bom e o mercado cai? Entenderam o que pode estar fazendo, pressionando isso? Agora, óbvio, esse novo normal pode ser uma taxa de juros que a economia consiga trabalhar? Pode, isso aconteceu já na história. Quando a gente teve o aumento de inflação lá no final, depois da crise de 2008, não foi preciso elevar a taxa de juros. Por quê? Porque tinha espaço para a economia crescer e aquela inflação podia ser absorvida. Estava tudo certo. Porque a economia estava crescendo junto com a inflação. Um processo, esse inclusive é um quadrante. Inflação e crescimento juntos. Esse é, inclusive, pessoal, o melhor cenário. Acredite vocês ou não. Olha, Felipe, como assim? O cenário mais explosivo dos mercados é quando eu tenho inflação crescendo e crescimento crescendo, e PIB crescendo. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Inflação, final da crise de 2008, o mercado fez como? Inflação crescendo. Crescendo. Olha o que aconteceu no mercado. Olha o S&P, olha os índices. Covid, final do Covid. Inflação subindo. Hiato fechando. PIB estourando. Arrebentou. Todo mundo esperava. O PIB voltou com força brutal. O que o mercado fez? Voltou com retorno em V. Que nem no ano do Covid o mercado não fechou negativo. No próprio ano, o S&P fechou 16% positivo em 2020. No ano do Covid, ele caiu 35%, retornou tudo e fechou 16% positivo. Por quê? Porque a máquina sustenta. Vocês entenderam agora, pessoal? Como é que a gente coloca isso na prática? Ah lá, nunca me imaginei entendendo isso. Ah, Reinaldo! Cara, você não sabe como é que eu fico feliz de ler um negócio desse, cara. Porque é justamente esse era o meu intuito com essas aulas. Sabe por quê, ô Reinaldo? Há 10 anos atrás, eu falei exatamente isso pra mim. Há exatos 10 anos atrás, eu falei, cara, eu nunca me imaginei entendendo isso. Porque meses antes de falar isso, eu tinha falado assim, cara, eu devo ser muito burro, porque eu não consigo entender nada desse trem. As pessoas falam, e eu vejo notícia, eu vejo, né, e os meus colegas entendem e eu não entendi nada desse negócio, nunca entendi. Nunca imaginei que tinha tudo isso por trás. Pois é, cara. E apesar disso tudo, você vê que é uma relaçãozinha de duas forças e um instrumento só. Por isso que o Howard Marks escreveu um paper em 2019, contrariando toda a teoria do Howard Marks de 40 anos de mercado, 50 anos de mercado. O cara falou assim, cara, vou explicar para vocês o que importa e o que não importa no mercado financeiro. E a maioria das coisas simplesmente não importa. O
O que mais me perguntam é, vai subir taxa, vai descer taxa, vai subir juros, vai subir... Isso não importa. Isso não importa. O importante é a trajetória. É a trajetória do balanço de risco. Essas são as duas forças medidas. E, cara, as duas forças medidas e o instrumento geram 4 cenários. Isso eu vou explicar para vocês lá no BMS. Quem não é aluno, pessoal? Quem não é aluno? Olha lá, eu ainda não tô acreditando que eu estou entendendo, porque pareceu... Pois é, cara. Era isso que eu sentia, gente. Era isso que eu sentia. Mas sabe qual que é a sacanagem disso tudo, que eu fiquei mordido? É porque isso não é ensinado nem nas faculdades de economia, cara. Por que não ensina essa porcaria? O negócio é simples. Uma coisa que todo... Cara, se as pessoas entendessem essa porcaria aqui, o cara abrir um negócio, um comércio lá na cidade dele, um comércio local, uma mercearia, o cara ia ganhar dinheiro. Porque ele consegue avaliar as forças na hora dele comprar, na hora dele fazer um câmbio, na hora dele importar um produto, na hora dele exportar um produto, na hora dele fazer um caixa, na hora dele fazer um estoque. Se ele conseguisse entender essas forças, por que não ensina isso para as pessoas, cara? Isso aqui tinha que ser ensinado durante o colégio. É uma coisa babaca de simples, gente. E é uma informação que é pública, está no site do Banco Central. Não é um grande mistério. Eu não sou nenhum... Aliás, eu estou longe de ser um gênio. Eu não sou nenhum gênio. Eu sou chato. Sabe por que eu aprendi essas coisas, cara? Porque eu sou insistente. Porque eu falava assim, cara, não tem base, eu não entendo essa porcaria. Alguma coisa tem de errado nisso aqui. Porque eu olhava para o mercado financeiro, para os Faria Limers da vida, e ficava olhando aquele papo difícil, de complicações e não sei o quê, é tudo muito complicado, é tudo muito complexo. E eu falei, cara, não pode ser assim, não é possível. Quando eu descobri que estava público, e que eram 2 metas e um instrumento, 2 forçazinhas e um instrumento para combinar, e que essas 2 forças e um instrumento geravam 4 cenários possíveis só, e para cada cenário daquele já tinha estipulado quais eram os ativos que vão bem e quais os ativos que vão ruim, acabou o problema. Não tem mais... O mercado financeiro se resume a isso. Vocês passaram 5 anos, eu estou há 5 anos na internet. Tem 5 anos que vocês me ouvem falar assim, o mercado financeiro não pode ser resumido a isso. Hoje eu vou falar uma coisa diferente do que eu já falei durante 5 anos. O mercado financeiro inteiro é resumido a isso. Se você entender isso, se você entender o que eu estou te falando aqui nessas 6 aulas, e participar do BMS, da semana Batendo Mercado, lá em agosto, que inclusive o link está aí, e entender aonde isso reflete na precificação e nos ativos, é o que você precisa entender de mercado financeiro. O mercado financeiro inteiro, do mundo, se resume a isso. Do mundo inteiro. Você vai conseguir operar no day trade, fazer swing, fazer carteira de investimento por longo prazo, vai conseguir abrir negócio físico, vai conseguir investir em juro, vai conseguir vender taxa lá no P2P, vai conseguir mexer com opções, vai conseguir fazer qualquer coisa. Vai conseguir fazer qualquer coisa. E principalmente sem depender de pagar 2% de taxa de administração para um gestor e 20% de taxa de performance para ele perder seu dinheiro. Olha lá, eu estou há mais de 5 anos e nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é. Então clica nesse link aí acima que você vai ver muito mais disso lá na semana Batendo Mercado. Porque lá é onde a gente vai pegar essas 6 aulas que eu vou dar e colocá-las na prática. Ó, isso aqui vai interferir nisso. Lá eu vou falar para vocês, pessoal, tá vendo essas 6 aulas que a gente deu? Tô. Essas 6 aulas vão interferir nisso, nisso, nisso e nisso. Desse jeito. Pronto. Lá na semana Batendo Mercado, eu vou falar assim, tá vendo as 6 aulas? Aquelas combinações todas, aquela bagunça toda, só gera 4 cenários possíveis. Não tem mais nada que possa acontecer. Pode acontecer 4 cenários. Se acontecer o cenário 1, eu vou comprar isso, isso e isso. Se acontecer o cenário 2, eu vou comprar isso, isso e isso. Se acontecer o cenário 3, eu vou comprar isso, isso e isso. Se acontecer o cenário 4, eu vou comprar isso, isso e isso. Agora, se eu não quiser ficar nem avaliando os cenários, aí sabe o que eu faço? Eu coloco uma variável a mais chamada risco. Aí eu neutralizo o meu risco dentro desses 4 cenários, compro isso tudo de uma vez com um equilíbrio de risco e fico assim, ó, nem penso no que está acontecendo. Não interessa se vai subir, cair, dúvida, blá, 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 blá. Toda vez que esse cenário 1 explodir, eu coleto o prêmio, enquanto esses 3 estão parados no lugar. Como é que eles ficam parados no lugar, Felipe? Porque eu calculei, equilibrei e neutralizei o risco. Essa é a teoria do Dalio,
que quase não tem nada falando no mundo, que eu ralei um absurdo para um caramba para entender. Como é que aquele gênio, que eu me apaixonei pelo Dálio, conseguia neutralizar risco. Beleza, pessoal? Ó, essa aula vai lá para dentro do BMS também. A quinta-feira que vem tem mais. Quero deixar para vocês aqui, dizendo que quinta-feira a aula é mais rápida. Mais alguns detalhes agora sobre política fiscal e política monetária, fiscal e cambial, que é essencial para vocês entenderem. Agora a gente vai acelerando o processo para começar a entrar mais na prática, tá? A gente tem mais 3 aulas. A última aula num formato de repasse, né? Que a gente vai rever alguns conceitos para a gente chegar na semana batendo o mercado e eu falar, ó, funciona assim, 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 nesse contexto, vocês vão aplicar desse jeito, tá bom? Pessoal, gostaram, não gostaram? O que vocês acham? Se gostaram, deem o seu like, se inscrevam no canal, recomendem essa live, inclusive para os caras que não são de mercado. Bota o link dessa live no grupo de pirataria, pode mandar todo mundo para cá, não tem problema não, nós vamos ensinar eles também, tá tudo certo. Tá? Agora, vocês viram como é simples entender o que está acontecendo agora? Quem aí imaginou que era fácil de entender por que o dado sai ruim e o mercado sobe, e o dado sai bom e o mercado cai? Vocês entenderam agora? Então, ó, print, agora é hora do print. Tira o print aí. Você vai tirar o print, mandar um direct, postar lá no seu Instagram e colocar hashtag BMS. Colocou hashtag BMS, me marca, @eu sou Felipe Amorim, e a gente vai repostar você. Ou ali, ou @Academia Alta Renda, qualquer um dos dois. Mas ó, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, quinta-feira tem mais, e a gente vai se ajustar aqui para trazer ainda mais conteúdo para você. Isso aqui, pessoal, virou a minha chave. Tá? O bug que você falou na primeira aula está acontecendo. Pois é. Não, está acontecendo tudo. Desde que eu vim dar na primeira aula, os dados de mercado que vem saindo vem corroborando com a aula. O dado que saiu do PPI, do CPI, do CPI com PPI corroborou a aula, explicou a aula, foi autoexplicativo. O dado de hoje do mercado de trabalho, do seguro-desemprego, casou na aula. Ou seja, é só pegar aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês e ver o que está acontecendo agora e ver se o Fed vai ter alguma pressa de reduzir algum juro alguma hora. É simples assim. E aí vocês ficam vendo esses caras discutir essa porcaria aí no mercado, um monte de analista falando, agora vai subir, agora não é possível, que agora não vai cair. Aí o governo pressiona, aí o outro fala, aí o Biden, o Powell vai lá e fala assim, tá de boa, gente, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. A gente não pode... No último oitivo ele falou isso. Ele falou assim, eu sei que se a gente for rápido demais ou devagar demais, a gente vai errar. Então a gente vai data dependente. Data dependente é isso. Quando o Powell fala, o Fed vai trabalhar de forma data dependente, ou seja, dependendo dos dados. Quando ela fala que ele vai trabalhar dependente dos dados, são esses dados. No início da coletiva do Powell lá dentro do Congresso, ele falou isso. O Fed trabalha com dual mandate. Emprego e inflação. Ele falou isso no início da oitiva. A primeira fala dele, ele trouxe isso. Pode voltar a gravação e olhar para você ver. Ou seja, o Fed está te contando o que você precisa analisar para conseguir gerar renda e construir riqueza no mercado financeiro. E é público. Aí fica um monte de maluco mexendo num monte de caraminhola aí na cabeça, inventando um monte de teorias de blá, 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 sendo que ele só precisa saber disso. Qual que é a dificuldade de entender essas coisas, meu querido? Tá bom? Pessoal, vou chegar. Sucesso e sorte a todos sempre. Bons negócios amanhã. Amanhã tem Bom Dia Academia às 8 da manhã. Eu e Leozão Molini aqui, passando por aqui. Te vejo no